Olá, tudo bem? Eu sou a Rê Nunes e tô aqui hoje para falar sobre um assunto que a gente ama, que é minimalismo, de uma forma muito mais especial. Eu tô com a Elisa Langes, do canal Lar Possível, que eu amo e eu sou fã, assim, acho que o canal tem 3 anos. Tem 3 anos. Tem 3 anos, acho que eu sou fã, porque desde quando eu descobri o minimalismo, eu tô lá, né? Você já falou bastante disso, enfim, agora é você que vai contar aí. Sim. Vamos lá, gente. Eu acho que vocês já conhecem também a Elisa, né? Porque ela é bem famosa por aqui. E ela vai contar aí um pouquinho, se apresentar aí. Obrigada mesmo. Eu tô muito satisfeita de ter te conhecido pessoalmente aqui, porque a gente vai falando pela internet, então é sempre bom a gente estar aqui. A Elisa é de Brasília, né? E aí deu certo, calhou data e final de férias. E eu vim aqui tietar mesmo no hotel. Devemos gravar juntas, vamos gravar pro meu canal também. Então a gente vai ter alguns vídeos aí diferentes. Se vocês não me conhecem ainda, dá uma passadinha lá no meu canal também pra conhecer. E a Elisa tá aqui pra aquelas perguntinhas pra saber se ela é rica ou minimalista. Eu sou rica! É claro, né? Que a Elisa, quem acompanha, sabe muito bem o perfil dela. Mas tem umas perguntinhas que eu acho que todo mundo vai gostar. Então vamos começar. Elisa, pra gente começar a história toda, eu quero saber como que é o minimalismo na sua vida. Olha, o minimalismo foi algo que foi chegando assim, bem aos poucos na minha vida, por uma necessidade mesmo. Começou a me estressar, sabe? Ter que cuidar de tantas coisas, organizar de tantos objetos, perder coisa. Tudo isso tava me deixando, eu via que isso me deixava mais estressada do que bem, sabe? Não me fazia tão bem assim sair comprando tudo. Então surgiu por necessidade, aos poucos eu fui conhecendo, fui vendo como é que funcionava e fui entrando mais assim, nesse assunto. Então, Elisa, eu quero saber como começou o minimalismo assim na sua vida, como você conheceu, como foram os primeiros passos aí nessa vida. Olha, foi assim, a primeira vez que eu lembro que realmente eu comecei a reduzir foi, já tem 8 anos essa história, um curso que eu fui fazer na Espanha, fui passar 4 meses. E eu ia sozinha, eu não podia levar muita coisa, eu ia ficar morando numa, tipo, uma república. E aí lá, eu acabei vendo que eu precisava, tipo, muito pouco realmente pra viver, pra fazer as minhas coisas, pra estudar. E lá mesmo eu comecei a reduzir, eu já levei menos coisas. E lá eu vi que eu tinha levado muito, que eu não precisava, eu comecei a reduzir. E nisso eu voltei e comecei a pensar mais nesse assunto. Daí pra frente, quando eu decidi me mudar, casar, aí eu vi que realmente não ia dar mesmo pra eu levar tudo que eu tinha. E foi muito gradual, eu fui vendo que eu não precisava de tudo que eu tinha, eu fui conseguindo. Mas eu acho que assim, então começou lá em 2010, mas o que deu o start mesmo forte pra mim foi na época da preparação pra eu me mudar, né, pro casamento, pro apartamento, que eu vi que eu ia me mudar do apartamento grande pro apartamento desse tamaninho, não ia rolar, eu ia ter que diminuir mesmo. Legal, nossa, adorei essa questão da Espanha, é legal saber, né, vivenciar e falar, não preciso mais disso, né, vivendo a vida real, assim. É, porque quando você tá, por exemplo, eu tava na casa dos meus pais, a vida que eu sempre tive, eu fui acumulando coisas ao longo dos anos, então assim, nada ali ia me fazer mudar. Quando eu saí daquele ambiente, fui pra um outro local, e aí vi que tudo que eu tinha deixado pra trás em Brasília, nada me fez falta, nada mesmo, assim, eu não senti falta de nada lá, aí eu falei, cara, realmente eu não preciso de tantas coisas, nossa, que eu tinha de DVD, que eu nem assistia, livro que eu já tinha lido, nem gostava tanto assim. Eu tinha muito cacareco, sabe? Coisinha, souvenir de viagem, era muito cacareco que eu tinha. Sim. E não senti falta de nada. Aí eu falei, cara, então realmente eu não preciso disso. Nossa, muito libertador, né? É, total. Adorei. E aí, Elisa, agora eu quero saber uma coisa. Eu amo seu canal, que ele é muito voltado pra casa, organização. Mas, assim, a gente nunca entrou tanto pra falar sobre trabalho, então eu queria saber, o seu trabalho hoje é o YouTube ou o YouTube é um segundo trabalho? Como funciona isso na sua vida? Eu sou jornalista, eu já sou formada, olha, vou fazer 11 anos de formada, que eu trabalho com isso há muito tempo, mais de 10 anos já trabalhando com isso. É o trabalho, assim, que eu gosto, que eu amo muito fazer. E o YouTube eu tô conseguindo levar as duas coisas, sabe? Eu consigo gravar nas minhas horas livres e tal, mas eu trabalho fora, por isso eu gosto de mostrar que dá sim pra gente conseguir cuidar da casa, sabe? Ter uma vida assim organizada, mesmo trabalhando fora. Porque se eu ficasse o dia todo em casa arrumando, era uma coisa. Mas não, é o contrário. Eu tenho aqueles meus dias que a casa tá uma zona. Então a organização e o minimalismo me ajudam a manter as coisas ali numa ordem, sabe? A não perder o controle de tudo que eu tenho em casa. Mas tenho o meu trabalho lá, minhas 8 horas todo dia. Eu adorei, porque realmente eu me inspiro muito, eu também, né? Quero ter uma vida organizada em casa e é super difícil. Super. Com o trabalho, então é legal saber que você também dá relação aí com todo mundo, né? Eu tenho meus momentos de caos, tem semanas assim que a gente não para em casa, aí eu chego na sexta, olho e falo, meu Deus, que é isso? Mas eu sei que tudo tem seu lugar, então rapidinho eu consigo administrar aquela bagunça, sabe? Não uma bagunça fora de controle, é uma bagunça que eu já vou lá e resolvo rapidinho. E ter cada coisa no seu lugar é maravilhoso. O minimalismo é muito isso, né? É, exatamente. Você não tem 1000 opções de objetos, de lugar. Isso, é só você botar de volta. Então pode estar um aparente caos, mas no fundo
você resolve ali em alguns minutos, meia hora, tá resolvido. Eu quero saber se você sempre foi assim super organizada, que nem você passa pra gente no YouTube, ou se você teve um passado aí diferentão, um passado mais gente como a gente. Como que é isso? Gente, eu acho lindo quem fala que já nasceu organizando os brinquedos, tudo. Eu era um caos completo, a minha mesa de criança, de escrivaninha, eu não conseguia botar um livro pra ler, porque era muita cacareco que eu juntava, era muita coisa mesmo. E até na minha fase, assim, adulta, quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha um salário, gente, o que eu fazia de compras, assim, por motivo nenhum, sabe? Eu não precisava, às vezes eu não tinha o que fazer, eu ia lá comprar. Então, assim, eu tinha muito isso, de usar o consumo pra momentos que eu não tinha muito o que fazer, sabe? E pra tentar resolver outros problemas da minha vida, eu comprava. E sendo que aí, logo depois de um tempo a gente vai amadurecendo, vendo que não resolve. Mas nesse início da minha vida, assim, de trabalho, da minha vida adulta, ainda nessa época eu era de gastar muito com besteira. Tanto que eu fui começar a juntar dinheiro já depois de um tempo. No início da minha vida adulta eu não pensava nisso, sabe? Eu era mais de consumir e tava tudo bem. Nunca fui de fazer nenhuma loucura, me endividar. Mas eu era bem mais consumista do que eu sou hoje. Mais ou menos quanto tempo nesse tempo do casamento? Você acha também que, quando você foi morar junto, que você acha que mudou? Mudou radicalmente, assim, mas até antes do casamento. Na época, preparando pro casamento, quando eu decidi que eu ia casar, assim, que a gente ia se mudar e tudo, eu já comecei a pensar, planejar as compras, tipo, de toalha de banho e tal, bem pensadinho. Não vou comprar muito, vou comprar bem pouquinho. Então, eu já fui me planejando desde aquela época, já fui mudando o meu comportamento. E Elisa, a gente já falou, então, que você teve um passado como todo mundo, né? Eu acho que a idade nos faz amadurecer, às vezes umas pancadas que a gente leva na vida. E aí o que eu quero saber é o seguinte, ok que hoje em dia você é super organizada, a gente te admira muito por isso, mas eu quero saber se você tem algum deslize de consumo. Aquela coisa que você fala, putz, por que eu comprei? Ou uma coisa que você fala, não, isso eu não posso, que nem no caso farmácia, ai meu Deus, é uma farmácia, mas controle, comportamento, como que é isso pra você? O meu fraco ainda de consumo é comprar roupa, não no sentido de comprar muito, mas é que eu tenho muita dificuldade ainda de entender o que fica bem em mim, sabe? Eu já tô num processo aí de aprendizado, tô tentando melhorar meu guarda-roupa, mas eu ainda faço compras que aí eu vou usar e putz, não gostei, não tá legal. Então eu tenho muita dificuldade ainda de saber, de entender melhor o que é o meu estilo, o que fica bem em mim. Então eu tô nesse processo de aprendizado. Mas até hoje, os meus deslizes, acho que piores são esses, de compras que eu faço de roupas, que na hora eu acho lindo, e aí chego em casa e não é bem assim. Então assim, eu estou tentando melhorar, mas ainda tá difícil. E você consegue desapegar logo? Você doa ou você fica insistindo e deixa parado lá no armário? Não, eu consigo. Isso aí eu já aprendi, assim, quando eu coloco uma roupa e aí o negócio, eu não me sinto confortável, eu insisto no sentido de sair de casa. Eu me forço a sair de casa com aquela roupa, sabe? Eu saio pra ver na rua assim, bom, realmente me incomodou, não achei legal, me vi no espelho, não gostei. E aí eu tento, ou eu vendo, ou eu dou pra alguém, mas assim, eu tento ao máximo ir repassando da melhor maneira que se alguma amiga quiser, eu vou dando um jeito. Esse negócio engraçado da roupa, acho que é muito tendência de mulher fazer isso, né? Eu já fiz muito disso. O que me ajudou muito a mudar foi quando eu encontrei algumas pessoas, tipo, desde celebridade ou até pessoas que a gente acha mais fácil no Pinterest, assim, que eu olho e penso assim, nossa, tem o mesmo estilo que eu, também o corpo tem que ser um pouco parecido, né? Porque senão a gente quer usar uma coisa, não fica bom na gente. E eu comecei a salvar em pastinhas e ter umas referências. Legal, Então, assim, eu tenho uma pastinha que é meu estilo. Então, assim, são as roupas que eu acredito que possam ficar boas em mim, então eu uso muito como referência. Então eu pego algumas pessoas, eu salvo quando eu vejo usando, eu falo, um dia eu quero ter uma coisa assim, aí eu salvo. Legal. E aí eu observo, penso mesmo até na hora de comprar pra não gastar errado. Sim. Às vezes ajuda um pouco. Não, isso aí ajuda demais. Então assim, eu quero fazer isso, eu tô nesse processo de entender o meu estilo. Sim. Porque eu sou um pouco desapegada nesse sentido, mas eu quero mesmo construir um estilo legal pra ter um armário assim bem enxuto, mas que eu ame tudo. Hoje em dia eu não amo todas as minhas roupas, assim, tem umas que eu acho meio esquisitas. Tô nesse processo. Não, bom, vamos cada vez evoluindo mais. E agora eu quero saber então, porque a gente já sabe que você tem uma coisinha ali às vezes no consumismo, é uma coisinha, uma pessoa gente como a gente, mas a pergunta final que eu adoro fazer, você eu sou rica! Ou você é minimalista? Eu vou dizer que eu tô bem mais pra minimalista, mas hoje em dia se eu falo pra vocês que eu já me sinto rica, é na questão de aprender a guardar o meu dinheiro, a investir, a gastar de uma maneira inteligente. Então hoje em dia eu me sinto assim, riquíssima por saber o que fazer com o meu dinheiro, que antes eu acho que era muito perdida. Hoje não, hoje eu tenho esse poder, essa consciência, sabe? Eu sei o que fazer. Então eu tenho esse meu lado minimalista, que eu nunca vou extrapolar, nunca vou enlouquecer. Mas hoje em dia eu já me sinto assim, riquíssima
por ter uma consciência aí do meu dinheiro. Nossa, amei! E olha, gente, um comentário que eu acho que é importante. Dessas meninas todas que a gente tem conversado, que são pessoas que eu admiro extremamente, dá pra reparar que quem consome menos ou deixou de consumir tem conseguido juntar dinheiro. Então você vê que a proporção é a mesma. Porque eu acho que é muito raro quem ganhe rios de dinheiro suficiente pra eu invisto e aí sobra dinheiro pra eu gastar e aí eu também viajo. Não. Na vida a gente tem que fazer opções. E aí eu vejo que cada vez mais as pessoas estão deixando de gastar e estão muito felizes porque tem dinheiro pra investir. Então é muito gostoso isso, né? Eu acho que tá tudo junto, assim, porque por mais que você gaste dinheiro comprando algumas peças boas, que são um pouco mais caras, mas aí pelo menos você não comprou 10 blusinhas baratinhas, e aí realmente você consegue usar o seu dinheiro de uma maneira mais inteligente, e é claro que naturalmente você vai dar mais valor ao seu dinheiro, não vai querer desperdiçar com qualquer coisa, e vai pensar 1000 vezes se você vai investir ou se você vai num restaurante torrar. Tem aquelas escolhas, né, nossas do dia a dia. Experiência, talvez. Nossa, faz toda a diferença. Ai, amei, gente. Espero que vocês tenham gostado. A Elisa, assim, ela tem muito pra acrescentar na vida da gente. Eu acho que todo mundo que assistiu o canal dela cada vez melhora mais, cresce mais, evolui. Obrigada, de verdade. Ai, é uma mensagem maravilhosa que você passa. Quero te dar um abraço. Obrigadona, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários, comentem aí se vocês já seguem a Elisa, se vocês já conheciam. Eu acredito que sim. E é isso. Se tiverem pergunta também, vão deixando aí que a gente vai respondendo. Um beijo enorme, inscrevam-se no canal da Elisa também e até o próximo. Um beijo, tchau.